Amigos do Diálogo Espírita, nós vamos examinar hoje no quadro Tema Livre um assunto, ou melhor, 3 temas que pensamos que vai interessar a muita gente. Em princípio, nós evitamos de tratar de conceitos, de princípios e práticas pertencentes a outros segmentos religiosos. Respeitamos profundamente os irmãos de todas as crenças e buscamos nos restringir e mostrar aquilo que diz respeito somente à doutrina espírita. Porém, vez ou outra, algumas indagações surgem referente ao que pensamos em relação a determinadas particularidades como essas que nós vamos citar agora. Confissão, penitência e perdão. Este último atrelado aos 2 anteriores. Ou seja, podemos obter o perdão pelos nossos erros morais mediante a confissão a alguém e nos submetendo a penitências? É essa a questão. Ora, o perdão tem muito a ver com os preceitos de Jesus e supostamente também em relação à natureza divina. Por que supostamente? Porque essa própria questão de se Deus perdoa ou não perdoa é uma situação a ser analisada por nós. Afinal, confessar os erros a um sacerdote ajuda em alguma coisa? Aceitar penitências alivia a dor moral decorrente, da dívida moral decorrente destes atos cometidos? Alguém pode, em nome de Deus, perdoar os erros de terceiros? Vejam como há alguns desdobramentos interessantes. Sem críticas aos preceitos das outras crenças e sem ferir as convicções de quem pensa diferente, nós vamos apenas expor aqui o entendimento a respeito destas questões que nós temos no Diálogo Espírita que está começando agora. Estamos iniciando o nosso tema livre de hoje para falarmos sobre confissão, penitência e perdão. São 3 conceitos que estão entrelaçados. Então, de certa forma, é consequência do anterior e assim sucessivamente. Eu passo aqui a palavra então para a Rose para falar um pouquinho para nós sobre confissão. Adianta se confessar, e coloquei lá na abertura, Rose. Qual é o sentido disso? Entendo. Bom, várias religiões, utilizam o rito da confissão de diferentes maneiras. Bem na antiguidade, no cristianismo primitivo, a partir de um determinado período, as pessoas confessavam publicamente seus erros para assumir perante a comunidade o compromisso de que dali por diante, elas estavam renovadas e não cometeriam mais as mesmas falhas. Entretanto, o dogma, o sacramento da confissão, como forma de obtermos o perdão divino para as nossas faltas após a confissão e o cumprimento de determinadas penitências, na visão espírita, atribui a terceiros uma responsabilidade que a rigor é pessoal. Você não pode acreditar que Deus quer dizer, você pode, se for católico, dentro de determinados limites, que Deus vai permitir que alguém ouça você em confissão, perdoe os seus pecados e a partir dali seus compromissos estão renovados, você está zerado com a justiça divina. E a justiça divina? É justo que alguém cometa contra você determinadas faltas, vá, se confesse perante uma autoridade religiosa, e a partir dali se julgue quites com a lei divina, não lhe deve mais nada, está perdoado, cumpre determinadas obrigações religiosas e pronto. Isso é justo? Será que é compatível com a ideia da justiça divina? Seria muito fácil, né? Então é um subterfúgio, é uma fuga da responsabilidade e que, como a Rose colocou claramente, fere o conceito que nós temos de justiça de Deus. Deus não pode, nós, pelo menos, a nossa convicção, por tudo que a gente aprende dentro da doutrina espírita, seja lá no Livro dos Espíritos, inclusive nos capítulos das leis morais, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, que a coisa não é bem assim. Andréia, partindo desse ponto,
de que a confissão, em princípio, do jeito que se coloca ou é realizada, é inócua, mas será que é totalmente, eu quero dizer assim, será que não há algum benefício quando, independente de como a ter espera graça do perdão, religiosa. né? A espera do perdão, mas só o fato de falar, isso é em psicologia, você sabe disso, e faz parte de terapêuticas aplicadas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho aí, tem esse lado também, né? Claro, tem um lado positivo, porque a pessoa consegue um espaço para falar de coisas que dentro do inconsciente dela estavam causando algum transtorno, alguma culpa, algum remorso, alguma coisa do passado. Talvez ela falando, tendo esse espaço de fala, ela consiga elaborar, na psicologia a gente usa muito esse conceito de elaboração do conteúdo, ressignificação do conteúdo. Nada mais é do que a pessoa conseguir ser ouvida. Assim também funciona o atendimento fraterno na casa espírita, assim também funciona a psicoterapia, aquele espaço de fala, independente da abordagem. Veja que o material da fala é muito importante, tanto para a pessoa que está ali, precisa desabafar, colocar para fora, quanto para o ouvinte, que vai conseguir mediar. No atendimento fraterno ocorre a mesma coisa, a gente vai mediar de acordo com a doutrina espírita, e na psicoterapia, de acordo com as abordagens teóricas da psicologia. Só para antes de passar para, não sei se daí a Rosa que vai continuar no outro, Tanto faz. mas só para acrescentar, né? Já que a gente está falando de atendimento fraterno, essa é uma das tarefas das mais bonitas e das mais caritativas, digamos assim, Com que o Centro certeza. Espírita pode prestar. Então, você que por acaso está tendo grandes problemas, ou conhece alguém, um vizinho, um parente, enfim, vá à casa espírita, você não vai perder nada, muito pelo contrário, com certeza vai ganhar, mas procure, porque as pessoas que estão lá, elas são pessoas gabaritadas, pessoas treinadas, pessoas capacitadas do ponto de vista doutrinário e com entendimento, essa capacidade de relação interpessoal, capaz de orientar, sem passar sermão, sem querer dar soluções mágicas, né? Mas para que a pessoa se sinta um pouco mais aliviada, né? Faz o desabafo e encontra energias, condições de por si só também encarar de melhor maneira os problemas que tem à frente. Você quer continuar com as posso penitências? continuar. Então, a penitência, se nós falamos que a confissão é de utilidade duvidosa, as penitências, querer também, né, a custa não é uma espécie de uma barganha que o adepto tenta fazer, né? Então eu faço isso agora, eu rezo não sei quantos Pai Nosso e Ave Maria, e vou ficar de joelho não sei quanto tempo, vou rezar, mas parece que não é esse, né? Talvez a gente precise entender o contexto. Na doutrina espírita, a penitência, na verdade, é a reparação do erro, que está ligada a causa e efeito. Então, todos nós vamos errar, isso é certo, porque estamos em aprendizagem, sempre falamos disso aqui no programa, e nós precisamos reparar o erro. Então, lá no livro Céu e Inferno, tem uma parte bem interessante que fala sobre, não basta a gente só reconhecer que errou, a gente precisa passar pela reparação do erro. Então, existe um processo todo. O primeiro passo é conscientizar, poxa, eu errei. Nossa, como que eu vou reparar esse erro? E a partir do momento que eu reparo esse erro, então eu estaria entrando de novo em acordo com a lei divina. Quando nós erramos, nós nos afastamos das leis divinas. Nós entramos em desacordo com as leis divinas. E quando nós reparamos, então a gente volta para o caminho. A gente consegue recuperar muito daquele erro, a gente consegue daí por várias maneiras, né? Rose, antes você fala sobre perdão divino no caso, como é que a gente pode reparar um erro que foi cometido lá atrás, às vezes para uma pessoa que a gente
às vezes não está nem mais encarnada entre nós, como é que faz essa reparação? Além de processos que vão de uma vida para outra, mas se a pessoa quiser reparar nesta, ela fez alguma coisa errada, caiu em si... A penitência espírita. Mas ela faz o quê? Como é que ela repara isso? Bom, vamos ver o processo espírita, então. Já pode emendar com a justiça divina, se quiser. Tá certo. No processo espírita, a confissão é reconhecer o erro perante o tribunal da própria consciência. Ninguém vai te julgar, nem Deus, nem ninguém. Deus te criou, sabe como você é, te criou infantil espiritualmente, nos criou infantis espiritualmente para que progredíssemos com os erros. Reconhecimento do erro e retomada do caminho certo, com a intenção de não recair nos mesmos erros. Como dizia Alva Edison, né, o grande inventor, a gente tendo consciência de 300 maneiras que estão erradas, na 301, né, tem mais chance de acertar. Então, esta é a visão espírita do erro, arrependimento, perdão e graça divina. Fazer um esforço pela transformação moral todos os dias, reconhecer os erros, assumir proativamente o papel de sujeito ativo do próprio processo evolutivo e buscar ressarcir. Como ressarcir se você prejudicou alguém que não está mais no seu caminho? Trabalhando para sanar em si mesmo aquela falha e auxiliando ativamente outras pessoas na mesma situação. Não é ficar inerte pedindo perdão divino como sujeito passivo dessa relação. É ser sujeito ativo, assumindo o próprio processo de recuperação e trabalhando muito em prol daqueles que você prejudicou. Se você, por exemplo, ainda inconsciente das responsabilidades morais que isso acarreta, cometeu um aborto, o que você pode fazer para ressarcir esse erro? Aquele filho não volta mais, né? Ou volta reencarnado no outro corpo numa oportunidade futura. Tendo filhos com responsabilidade, dedicando a eles o maior da sua atenção e, caso não os possua, trabalhando pelas crianças abandonadas que tanto necessitam de uma figura paterna ou materna. Então, o trabalho ativo, o ressarce. Deus pode perdoar? Essa é a grande questão que o Wilson colocou. Se Deus perdoasse, não seria justo. Simplesmente você pede perdão e Deus perdoa. E a experiência? E o trabalho? Ele poder até pode, porque ele pode tudo, mas não combina com a ideia da justiça. Romperia com as próprias leis que ele criou. Né? Não seria perfeito, né? Então, se ele é perfeito, ele dá à criatura a liberdade de agir, a responsabilidade pelos seus atos e a oportunidade de reparação no trabalho ativo, no autoaperfeiçoamento, no devotamento e na abnegação em poder de terceiros, né, em favor de terceiros, para que a justiça divina se cumpra. E a longo prazo, como o Wilson bem colocou, você reencontra aquelas almas que você ofendeu e vai ter oportunidade de trabalhar por elas, mas não espere encontrá-las. Trabalhe a favor de quem está a seu lado, da melhor maneira possível, que a justiça divina não é cega. Agora, Andréia, se nós aqui estamos de comum acordo, não sei se você também compartilha da nossa opinião, de que Deus não perdoa, porque faz cumprir as leis, e uma delas é a lei de causa e efeito, né? Então, você pode até amortizar dívidas pela prática do bem, sem ter que sofrer um mal semelhante. Não é a lei de Talião, de olho por olho, dente por dente. Você pode reparar muito, tá? A gente tem falado sobre isso aí. Mas por que Jesus, na prece de Pai Nosso, lhes perdoa, Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos? Jesus ensinou ali que era para te pedir perdão. Por quê? Pedir perdão a Deus, mas se Deus não perdoa, como é que você vê essa situação? Assim como nós perdoamos, né? Exato, porque a gente vai passar... É uma compensação aí. De certa forma, a gente acaba recebendo aquilo que também a gente fornece. Então, na outra ensino de Jesus, ele não diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Nós estamos num constante treino de erro, acerto. Então, quando nós conseguimos perdoar de verdade, a gente está dando a oportunidade daquela pessoa que errou, sendo indulgente também. Nós estamos treinando, nós estamos dentro do que Jesus nos ensinou. Não é tão simples, sabemos
falar de perdão é simples. Quando a gente está vivendo a situação, não é tão simples. Eu posso esclarecer por que eu acho que Deus não perdoa? É a prevalência da própria lei de Deus que faz com que haja essa possibilidade. Com certeza, a compensação pelo trabalho. Mas por que Deus não perdoa? Porque Ele não julga, Ele não condena. Ele ama todas as criaturas e criou para a perfeição. Quando um juiz julga um processo, por que ele julga? Porque ele não viu. Ele julga baseado nos fatos que lhe são trazidos. Aquele que tudo vê, tudo conhece, não julga, ele sabe. E sabendo das fraquezas de cada um, ele não condena. Ele sabe que aquela criatura vai chegar a um grau de superior, de elevação moral, que vai ser o maior servidor do bem e da verdade um dia. Então ele não condena ninguém. A nossa consciência é que nos prende aos resultados dos nossos erros até que o reparemos. Deus não perdoa porque não julga e não condena, nos ama e nos dá novas oportunidades de trabalho e ressarcimento. É a mecânica, é a dinâmica da própria lei, a lei da justiça, a lei de causa e efeito que prevalece. Né? Porque Ele nos ama, Ele quer que nós nos equilibremos. Esse perdoar de Deus, assim, no meu modo de ver, não é aquele ato ostensivo, não, eu perdoo você, mas você eu acho que tem que sofrer mais um pouco, você, né? Não é assim. Deus não julga ninguém. Absolutamente. Deus é tão superior, é que a gente tem a mania, a teimosia de querer medir Deus com a nossa própria régua, né? Então, como nós, o ser humano, é fraco, é ignorante no sentido de que não se desenvolveu suficientemente moral, intelectualmente. Então nós temos a tendência de tentar adivinhar o que passa pela cabeça, que Deus também não tem cabeça, como é que ele age, nós não estamos ainda. Os espíritos falam para Kardec que nos falta um outro sentido, né? Não necessariamente no sentido físico, mas no sentido moral, para avaliar, para conhecer um pouco melhor Deus. A gente sabe muito pouco a respeito de Deus. Aliás, a gente sabe mais aquilo que ele não pode ser do que, de fato, aquilo que ele é, né? Então temos que ficar nesse cuidado, nessa atenção aí. Ficamos por aqui, daqui a pouquinho tem mais Diálogo Espírita. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, o que nos diz o novo censo sobre os espíritas. Em Conexões e Reflexões de A a Z, Lírios, Lições e Missão. Em Lentes Especiais, uma reflexão sobre os bebês reborn. E ainda uma homenagem a Divaldo Pereira Franco em A Partida de um Homem de Bem. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Cristo e Nós, do terceiro milênio de hoje, nos propuseram a seguinte questão: por que ou para que Jesus morreu na cruz? Esta foi uma pergunta que por décadas eu me fiz também. Eu ficava pensando em todas as épocas, né, grandes missionários do bem, da filosofia, da ciência, da humanidade, renasceram e cumpriram o seu papel, embora tivessem as suas falhas humanas. Jesus, um espírito fora já do ciclo evolutivo da Terra, muito superior a nós, que veio e pregou e viveu intensamente tudo o que pregou. Por que ele precisaria renascer? Não poderia mandar outros? Por que precisaria ter aquela morte infamante, condenado pela justiça da sua época, num processo legal, mas abandonado pelos seus entes mais queridos? Aquilo sempre me intrigou muito. Eu acho que para nós entendermos o tema, e foi esse caminho pessoalmente eu fiz, nós temos que primeiro entender por que Jesus reencarnou. Por que ele nasceu na Terra? Por que isso foi necessário, considerando o seu grau evolutivo? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é que nos dá uma pista do motivo da encarnação de Jesus na Terra. Ele nos conta que um mundo, um outro planeta habitado, atingiu um estágio evolutivo
mais ou menos próximo ao que a Terra enfrenta atualmente, em que grandes grupos ainda eram muito violentos para o grau de evolução em que a maioria da sociedade já estava, para os valores já aceitos por grande número da população. E que esses espíritos demasiadamente inferiores para continuarem nesse planeta, junto ao Sol Capela, precisavam renascer no mundo inferior para acelerarem o seu processo evolutivo e, ao mesmo tempo, colaborarem com a evolução desse mundo inferior. E esse planeta escolhido foi a Terra, sob o comando espiritual de Jesus. E Jesus teria se reunido, segundo Emmanuel, nas esferas espirituais, com esse grande grupo, milhares de espíritos degredados, que choravam a perda do seu ambiente familiar, dos seus entes queridos, do seu planeta já superior em conquistas, tecnológicas, em conforto, em recursos gerais, e deveriam renascer no mundo extremamente primitivo, como era a Terra uns 10 mil anos atrás. E Jesus os consolou, segundo narra Emmanuel, ele lhes prometeu que se eles viessem colaborar de boa vontade no progresso da humanidade, que ainda estava recém-saída das cavernas, num grau de extremo primitivismo, de pouca intelectualidade, pouca moralidade, se eles aceitassem promover o progresso material da Terra, ele não os abandonaria, ele renasceria, eles dariam um modelo e guia no momento oportuno que lhes asseguraria também maior grau de acerto espiritual para voltarem ao seu mundo natal com sucesso espiritual, vencendo os seus defeitos morais. E foi isso que ele fez então. Na época predita, ele renasceu, já estava nos sonhos da mitologia, nas predições de vários povos, o renascimento de um guia espiritual, de um Messias superior, e pregou e viveu a sua mensagem. E quanto à sua morte infamante, ela serve para muitos de nós, entendi depois em momentos de profunda solidão e profundo desespero, que lembrar de que Jesus enfrentou um processo humano, foi condenado, abandonado, e estava inocente, renasceu provando que a morte não existe, e voltou amando aos seus algozes. Isso nos mostra, nos serve de modelo, de guia, de paradigma, mostrando que, com o seu exemplo, ele venceu a morte e que nós venceremos também. Que ele soube perdoar, nos instigando a não guardarmos mágoa e ressentimentos, mesmo que sejamos caluniados, abandonados, que estejamos injustamente no momento atual, ao menos em solidão. O exemplo de Jesus enfrentando o suplício, a morte mais infamante que existe, de uma certa forma, nos dá força e consolo nos momentos de solidão e desespero, sabendo que ele entende, que ele partilhou as nossas dores e que está esperando que nós também saibamos perdoar e vencer, prosseguindo para a vida imortal. Fiquem conosco. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. No quadro Abraço Fraterno de hoje, vai para a querida trabalhadora espírita Terezinha Oliveira, uma mulher única, com toda a simplicidade e amorosidade, trabalhou por mais de 50 anos na Seara de Jesus, na Casa Espírita, fazendo muito pela juventude, que era o braço direito que a acompanhava durante todo o percurso da doutrina espírita. E hoje nós prestamos homenagem a ela, que fez o seu trabalho de forma tão simples, singela, e que muitos não a conhecem. Quando nós pesquisamos sobre o nome da Terezinha, nos espantamos com o número de obras escritas por ela, tantos anos trabalhando e dedicando à doutrina espírita,
ao Evangelho de Jesus, à orientação, à educação dos jovens na Casa Espírita, como presidente, como orientadora, e ela passou por diversos setores da Casa Espírita, desde secretária até presidente da casa, orientadora, escritora, oradora. Então, eu gostaria de ler algumas coisas aqui que são da biografia dela, para a gente prestar essa homenagem. Ela nasceu em Cravinhos, foi criada em Santos, conheceu muito cedo as lições da vida, porque perdeu o pai com apenas 10 anos. Ela levou a vida em Ribeirão Preto, depois ela foi à capital paulista. Finalmente, em 56, ela mudou-se para Campinas, no estado de São Paulo também. Formou-se professora primária pelo Instituto de Educação Carlos Gomes, mas ingressou num concurso público da prefeitura e permaneceu nesse trabalho até se aposentar. Quando ela foi para Campinas, ela ajudou, né, na construção e fundação do Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas. E sempre ela teve uma forma muito simples, muito humana, muito carinhosa de seguir na profissão, como trabalhadora espírita e também como na sua profissão material. A Terezinha, ela tem um lado muito poético, então quando nós pesquisamos sobre ela, nós nos deparamos com alguns vídeos no YouTube ou na internet, onde ela deixa aflorar esse lado poético na sua fala, na forma como ela conduz as orientações. E ela foi escritora de muitos livros, eu gostaria de citar apenas alguns aqui. Na série de estudos e cursos, ela tem 7 livros: Iniciação ao Espiritismo, Mediunidade, Reunião Mediúnica, Fluidos e Passes, Oratório e Serviço do Espiritismo, Estudos Espíritas do Evangelho, Orientação Mediúnica e outros. Nas outras obras que ela foi participante ou organizadora ou autora, são 15 títulos. Então, quando nós pesquisamos, aparece um número enorme de obras que ela ajudou ou ela própria escreveu. Na Casa Espírita Allan Kardec, que é uma casa que continua muito ativa na cidade de Campinas, tem os cursos gratuitos. Então, quando você entra no site, você acessa lá o nome da escritora e tem todos esses cursos. Então, todas essas obras publicadas formaram cursos e são gratuitos, estão disponíveis. Todos nós podemos entrar lá, assistir o curso e apreciar e aprender muito com esse espírito tão simples e, ao mesmo tempo, que trabalhou de uma forma tão profunda com a doutrina e com o ensinamento de Jesus. Ela costumava dizer que o jovem, o seu grande objetivo era trabalhar para os jovens. E ela também conheceu pessoalmente Divaldo Franco, ela conheceu Chico Xavier, ela participou de uma homenagem a Chico Xavier que esteve presente na Casa Espírita onde ela trabalhava naquela época, se não me engano, não me falha a memória, foi em 74, né? Em 1974 ela conheceu Chico e recebeu também dele a homenagem e pelo trabalho que ela já vinha realizando. Então, nosso abraço fraterno fica para essa trabalhadora maravilhosa de Jesus, Terezinha Oliveira. Muito obrigada, amigo.